Aqui professor Ederson. Decidi fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês o passo a passo de como deverá ser realizado o trabalho de conclusão de curso. O que será cobrado aqui basicamente é um ajuste bem adequado das normas ABNT e coerência ali na sua investigação, no seu desenvolvimento, tá bom? Nós temos todos os elementos dos quais vocês vão ter que inserir aí no trabalho, como capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo e abstract, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais, referências bibliográficas, anexo, numeração e imagens, eu vou explicar também, e a formatação será conforme as normas ABNT, que significa aí Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o trabalho será entregue de forma física em capa dura. Além disso, nós temos também os elementos opcionais dedicatória. Elemento opcional que fica logo após a folha de aprovação. Agradecimentos também opcional. Uma frase de impacto de algum pensador do qual possa ali ilustrar a essência, a alma do seu projeto, também como elemento opcional. Então agora vamos começar aí pela capa. Lembrando que para a realização desse trabalho vocês têm que ter o Word aí no computador e não adianta ser esse aqui o WordPad, hein? Tem que ser o Word mesmo, o oficial do pacote Office, porque senão você vai ter dificuldade de desenvolver o seu trabalho, porque os outros aplicativos, como por exemplo, teve aluno que tentou fazer no celular. Não tem como fazer isso no celular. Tem que ser no Word, tá? Então vamos abrir aqui o Word. Não importa qual seja a versão dele, o ano dele. Tem 2003, 2007 e por aí vai. E esse aqui é o layout do Word. Uma vez com o Word aberto, nós vamos começar então a nossa capa. Vou ensiná-los a fazer aqui então o modelo correto, tá? Eu vou usar aqui o Arial, mas vocês podem usar também o Times New Roman. O Arial é uma letra um pouquinho maior e as duas são autorizadas pelas normas ABNT. Então tá ali o Arial. Para poder fazer a capa, nós vamos aqui em Layout de página, nós vamos em Margens. E as margens deste trabalho, vamos colocar aqui margens personalizadas. Tá bom? Então, este trabalho é sempre aqui, ó, superior é 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Tá aí, pronto, ok. Beleza? Vocês devem ter reparado ali que no meu layout de página, nas margens, aqui eu já tinha uma opção salva, ó, nas configurações, mas eu fui lá em personalizadas para que vocês vissem qual é o modelo então. Bom, tá aqui agora organizado, já está em Arial. Vamos colocar aqui em caixa alta, isto é, letra maiúscula, o nome da nossa querida escola. Como esse vídeo serve para duas escolas diferentes, eu vou criar aqui um nome de uma escola fake. Então, é o nome da escola Cantinho Feliz. E aqui nós vamos colocar fonte tamanho 14 da escola Cantinho Feliz, tá bom? E neste caso aqui, nós vamos usar o negrito. E agora o nome do autor, vamos colocar o parágrafo. E aqui o espaçamento é simples. Dá ok? Pronto, dá um enter aí. Vamos colocar o nome do autor, não é caixa alta, tá bem negrito, tá, povo? Agora nós vamos colocar o título do trabalho em caixa alta. E agora nós vamos colocar o local, e a cidade é São Paulo. Não requer caixa alta, o tamanho aqui é 12. E vamos colocar o ano do qual está sendo realizado este projeto, feita a nossa capa. A contracapa é quase a mesma coisa, então o que a gente vai fazer? Pode copiar aqui, ó, sem problema nenhum. Copia, dá um enter aqui, estamos na próxima folha e cola, tá bom? Vai mudar só um detalhe aí. Vamos usar este aqui, ó, que é o manter a formatação original, que aí nós temos agora duas capas, ó, mas está faltando aqui algum elemento. E esse elemento é esta descrição aqui, que não é feita em caixa alta, o tamanho da letra é 12, e é a seguinte informação. Feito aqui, então agora nós vamos deslocar essas informações aqui para a direita, usando 8 centímetros de espaço. Aqui você pode deixar no zero, tá, gente? Ó. E aqui à esquerda 8 centímetros. Olha, vai ficar bem no cantinho lá. Pode dar um enter aqui
Aqui já está justificado, para dar um Enter. Esse espaçamento aqui é o espaçamento simples, não tem negrito, tamanho 12, fonte Arial e justificado. Tá aí feito agora, ó. Temos já a nossa capa e a nossa contracapa. Próximo passo, capa, contracapa ou folha de rosto, né, como é chamado. Vamos agora para a folha de aprovação. É muito simples, aqui apenas vou colocar meu nome. Este nome não precisa ser em caixa alta, tá? Pode ser do jeito que está aqui. Vamos manter em negrito e vamos colocar aqui embaixo o título do nosso trabalho. Vamos copiar isso aqui e vamos colocar logo aqui abaixo. Colocando, pode descer aqui, ó. Vamos centralizar, fica ali de novo. E aqui embaixo nós vamos colocar apenas aprovado em 2 pontos. Embaixo, banca examinadora, de forma centralizada, pode estar colocando aqui. Este aprovado em é a data que a gente vai estar colocando ali. E a banca examinadora, o nome dos professores. Desta maneira. Então está pronto aí, vamos conferir. Está pronta aqui a sua capa, Cantinho Feliz, Ederson Rossi, Criminalidade e suas consequências sociais, a data, Cantinho Feliz, Ederson Rossi, Criminalidade e suas consequências sociais, monografia apresentada à Escola Cantinho Feliz como requisito parcial para a obtenção de certificado de conclusão de curso do Ensino Fundamental 2, orientador Ederson Rossi. Aqui está a data, aqui, mais uma vez, agora, folha de aprovação. E agora, qual seria o nosso próximo passo? Vamos dar uma olhadinha? A dedicatória. E a dedicatória é um elemento opcional. Bom, tá aqui. Para ficar bonitinho, a gente pode deslocar também aí 8 centímetros. Prontinho. E o próximo passo são os agradecimentos. Também como elemento opcional. Vamos também deixar aqui justificado. E para que fique padronizado, podemos recuar 8 centímetros. Deixamos no meio ali, vamos deixar também no meio aqui. Nós vamos chegar agora na frase de impacto, que também é um elemento opcional, nesse caso, Paulo Freire. Justificado, já está em 8. Vamos apenas deixar centralizado. Aqui no meio, tá bacana. Finalmente agora vamos para um elemento que não é um elemento opcional, é o resumo deste trabalho. Galera, a gente tem que entender que o resumo é o seguinte, é uma parte extremamente importante desse trabalho. São pouquíssimas informações para que quando alguém se interessar pelo seu tema, tenha ali o interesse em explorar este conteúdo que você construiu, tá bom? Eu aconselho não fazer o resumo antes de você ter desenvolvido o trabalho. Mas já vou fazer aqui de forma provisória para que vocês saibam então como que a gente faz esse resumo. Colocar ali resumo, pode colocar em negrito, tamanho é 12. E agora vamos configurar para que você faça isso. Tira o negrito, vamos colocar aqui no parágrafo, sempre o alinhamento é justificado, sempre o especial é a primeira linha, que aqui estamos falando do parágrafo, e sempre o espaçamento entre linhas é 1,5, tá bom? Este é o padrão. Você vai dar Enter aqui, lembrando que ela já está justificada no layout da página, sendo as margens ainda 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior e 2 direita, beleza? Gente, esse resumo com poucas linhas ali já vai dar conta, tá? Pronto, tá aí, tá feito o meu resumo, tá bom? E aí agora eu vou colocar as palavras-chave. São 3 palavras que vão nortear o seu trabalho. Bom, vejam, se o meu trabalho tem como nome criminalidade e suas consequências sociais, obviamente as minhas palavras-chave têm que ter a ver com isso. Então eu vou escolher aqui como palavra-chave criminalidade, violência, sociedade. As palavras-chave, então, são norteadoras para que eu não saia do meu eixo. E depois desse resumo, ele vai ser feito também em inglês
que é o nosso conhecido abstract. Vamos fazer a devida tradução deste nosso texto, tá bom? E aí alguém deve perguntar, mas por que a gente precisa fazer este abstract em inglês, se nós falamos a língua portuguesa? Porque este trabalho é acadêmico e ele deverá ser utilizado para toda a comunidade científica que desejar assim fazê-lo. Então estou fazendo aqui o meu resumo agora em inglês. É apenas esta parte deverá ser feita em inglês, não tem negrito, tá legal? É igualzinho lá em cima lá. E as palavras-chave são as mesmas, só que agora nós vamos transformá-las em inglês. Então agora está pronto o meu abstract. Sendo então o próximo elemento o sumário. Então vamos colocar aqui sumário. O tamanho é 12 e ele é em negrito. Na parte de baixo nós vamos começar por introdução. Mas antes de fazer alguma coisa, nós vamos fazer a forma correta de colocar aquele pontilhado aqui, ó. Então vocês vão vir aqui, ó, em parágrafo, tabulação. Nessa parte aqui, ó, posição de parada de tabulação, você pode colocar aqui onde está a posição da régua, ó. Ela começa aqui e vai terminar aqui, ó, em 16. Então vou colocar 16 aqui. Vou colocar aqui centralizado, aqui eu vou colocar 2 e aqui eu vou colocar OK. Então a partir desse momento eu vou colocar aqui numeração, vamos colocar na página 6. Então eu vou dar um espaço aqui, aqui vamos clicar a tecla Tab, pronto. Tá aí já vai lá para o final da linha, introdução. Então vamos supor que o meu próximo capítulo aqui, ó, ele está na página 10. Mesma coisa, Tab. E aí vamos supor que eu falei tudo lá sobre os bandidos, Estado e Poder, agora no capítulo 2, vamos dizer que e que isso estaria na página 17. Mesma coisa, vem com o cursor aqui e Tab. Vamos agora aqui colocar mais um, Tab. E é assim que você vai organizar o seu trabalho conforme a ordem que você escolher ali como os seus capítulos, tá bom? Podemos colocar também as considerações finais e as nossas referências. Digamos aí que esse aqui é o meu sumário, tá? Então ele está pronto. E o próximo elemento depois do sumário é a nossa introdução. Lembrando que a formatação aqui, estou usando Arial 12, aqui sempre justificado, aqui sempre na primeira linha, aqui sempre 1,5 e aqui pode deixar 0 e aqui você dá um Enter. Pronto, a folha está no jeitinho para começar o trabalho. Eu montei essa introdução aqui, que fala: este trabalho tem como objetivo investigar o processo de surgimento dos movimentos criminosos no interior do Brasil, mas a sua introdução ela vai ter que ter elementos que dizem respeito ao seu processo investigativo, ao que você conseguiu trazer à luz do seu trabalho. A introdução já pode ter as citações, você já pode estar extraindo ali o conteúdo e os pensamentos do autor mais importante ou dos autores mais importantes que você escolheu para poder fazer o seu trabalho. Então você vai estar expondo ali como é que você construiu o seu projeto, qual é a finalidade desse projeto, o que você procura trazer ao realizar esse projeto. Então tudo isso dentro da introdução. Agora nós vamos, já que temos aí a introdução, e nós vamos para o próximo passo, e o próximo passo ele é o mais importante do trabalho, porque a partir daí que o trabalho vai ganhar uma outra dimensão, uma outra seriedade. Então vamos agora falar como é que fazemos para encontrar as nossas fontes, as referências das quais nós vamos usar para poder fazer o nosso trabalho. Então vou pular aqui, né? Vamos para a próxima página. Vou aqui no Google Acadêmico. No meu caso aqui eu estou usando um livro, tá, gente? Eu estou usando este livro aqui, ó, que é o Bandidos, do Eric Hobsbawm. É exatamente esta versão aqui. Então, no seu caso, a gente vai encontrar aí a sua fonte no Google Acadêmico para você não ter que gastar dinheiro comprando livro. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui no Google Acadêmico
algo que seja relacionado ao meu tema. Nesse caso aí a gente está falando de banditismo social. Cangaço. Encontrei aqui bandoleiros, cangaceiros e matreiros, revisão da historiografia sobre o banditismo social na América Latina. Me parece muito bom este material aqui, então eu vou entrar para ver se realmente ele serve. Temos aqui então uma tese desenvolvida por Norberto O. Ferreiras e aqui a gente vê o PDF do trabalho dele. Então a gente vai entrar aqui, vamos fazer o download e tenho aqui acesso à tese do Norberto. Então vou dar uma olhada aqui se essa tese ela faz sentido para a minha investigação, se ela corrobora com as informações trazidas pelo o outro autor que eu estou usando, que é o Eric Hobsbawm, e pelo que eu já estou vendo aqui, ela ajuda sim, porque ó, a questão do banditismo social tem sido abordada inúmeras vezes nas sociedades, considerando uma alta proporção de população rural. Então vamos supor aí que, olha aqui, até aparece o Eric Hobsbawm sendo citado aqui, ó. Olha só. Então vamos supor aí que eu gostei aqui desses elementos e que eu gostei dessa parte da introdução aqui desse camarada. Então eu posso usar aqui as informações dele. Eu vou fazer aqui uma citação indireta, tá bom? Coloquei essas informações aqui e agora eu vou fazer uma citação indireta. Lembrando que a citação indireta é aquele modelo onde nós vamos usar a ideia do autor, mas não as suas palavras literalmente. Sendo assim, essa citação poderá ficar da seguinte forma. Pronto, transformei aqui um determinado parágrafo, este parágrafo aqui. Quem tiver com tempo aí pode dar uma pausa e ler. E aqui eu usei as minhas palavras sem tentar perder a ideia principal, que não é minha, é do Ferreiras aqui. Então eu acabei de fazer um tipo de citação indireta, longa, e agora eu vou fazer aqui uma citação direta, curta. Na citação direta curta, a informação que vai ser extraída do texto tem que ter no máximo 3 linhas. Eu vou escolher aqui aleatoriamente alguma informação do livro, já encontrei aqui, do livro do Eric Hobsbawm, e vou estar colocando aqui. Nesse caso aqui é uma citação direta curta, de até 3 linhas. Eu vou estar fazendo dessa forma. Não é caixa alta, eu vou colocar o ano do livro, que é o ano 2012, e a página de onde eu estou extraindo, que neste caso aqui realmente é a página 32 do livro Banditismo Social, do Eric Hobsbawm. Então assim, veja que o meu trabalho ele já vai ganhando forma. Eu estou ali mesclando as informações tanto do Ferreiras como do Hobsbawm. Os bandidos praticam crimes contra a população. Muitos desses crimes acabam na morte das vítimas. Aqui, se eu quiser, para poder ilustrar esse pensamento que eu estou colocando aí, eu posso estar colocando aqui uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé é uma informação que eu posso estar extraindo da internet mesmo, de alguma fonte que seja fidedigna, né, confiável. Eu posso colocar aqui então em referências, inserir nota de rodapé, ele vai aparecer aquele 1 ali. E de onde é que eu estou tirando essa informação de que os bandidos acabam matando ali as suas vítimas? Basta a gente fazer uma breve pesquisa aqui e colocar. Aqui, ó, encontrei, por exemplo, uma reportagem no Globo, ó, sequestro termina na morte de vítima. Eu posso entrar aqui e posso estar usando uma informação aqui, por exemplo, ó, essa informação aqui, ó, e colocar uma nota de rodapé. Um sequestro terminou na morte de 2 pessoas em Goiás, nas proximidades de não sei de onde. Então vou copiar e vou colocar aqui como uma informação de rodapé. É uma informação interessante, ele também é justificado. E aqui o tamanho 10. Pronto, está correspondendo ao que eu estou falando. Os bandidos praticam crimes contra a população, vírgula. Muitos desses crimes acabam na morte das vítimas. Então está aqui, ó. Um sequestro terminou na morte de 2 pessoas. Então está confirmando ali o que eu falei, usando ali, inserindo uma nota de rodapé. Neste caso aqui,
a gente está usando uma nota de rodapé de um site, então a gente pode usar aqui este site para apontar de onde é que nós tiramos a nossa informação. Pronto, tá aí, tiramos a nossa informação. Se deu um enter, ele até ficou azul ali para que eu possa estar investigando, tá? E agora vamos para talvez a parte que vocês mais vão estar usando no trabalho de vocês, que é a citação direta. Então vou escolher aqui um trecho do livro do Eric Hobsbawm, e eu já encontrei aqui, eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Então esse trecho eu extraí diretamente do Eric Hobsbawm, vou fazer aqui o devido ajuste. Então vou selecionar, em parágrafo talvez vocês lembrem, nós vamos vir à esquerda, nós temos aqui um recuo de 4 centímetros, sendo que este modelo é simples, então não tem ali um e-mail, e nós vamos colocar também como justificado. Já está justificado aqui, então dá Enter. Pronto, está ali, mas a letra não é 12. A letra é 11. E agora nós vamos fazer a devida citação. Então ele tem esse formato aqui. Então aqui nós temos já 3 citações, gente. Nós vamos ter uma citação indireta, segundo Ferreiras, 2003, o banditismo social se manifesta com frequência em lugares mais afastados, no interior e tal. Termina aqui essa citação indireta dele. Estou usando as minhas próprias palavras para transformar aquilo que ele disse. Logo depois disso, eu decidi colocar aqui uma citação direta curta, com 3 linhas, usando aí Eric Hobsbawm como referência. Sendo assim, de que modo o elemento social do banditismo, que defende os fracos contra os fortes, dos pobres, dos ricos, pode ser entendido em uma esfera mais ampla. Então, estou citando ele aí, Hobsbawm, 2012, página 32. E aqui eu mesmo coloco, né, minhas próprias palavras: os bandidos praticam crimes contra a população. Muitos desses crimes acabam na morte das vítimas. Coloquei uma nota de rodapé e inseri a nota de rodapé aqui de um desses crimes que acabou com a morte da vítima, e logo em seguida coloquei uma citação direta longa. Então é assim que você vai estar construindo aí o seu trabalho, tá? Você pode ir lá no Google Acadêmico encontrar outras fontes. Não precisa ser só essa aí não. Essa aqui foi uma delas que a gente achou, uma fonte interessante, bacana, mas nós podemos investigar aí outras fontes. Aqui, por exemplo, historiografia do cangaço e o estado atual da pesquisa sobre o banditismo em nível nacional. Poderia ser uma ideia. A desmistificação do cangaço. Parece ser muito bom isso aqui, ó. Lembrando que ele até mostra em qual é o arquivo, o modelo de arquivo que está. Nesse caso aqui é o PDF. Então eu posso entrar que certamente eu vou conseguir extrair essas informações aí. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhada, vai. Eu gostei desse texto aqui. Pelo menos da premissa dele eu gostei. Os Cangaceiros, ensaio de interpretação histórica, de Luiz Bernardo Pericaz, a desmistificação do cangaço, por Angélica Lovato. Então nesse caso aqui a gente vai seguir, é como ela que fez, né, por Angélica. Ela provavelmente está fazendo aqui uma análise do texto de Luiz Bernardo Pericaz, então a gente vai usar a Angélica Lovato como a nossa referência. Eu poderia então aqui encontrar dentro dessa leitura as principais partes das quais eu vou querer ilustrar ali o meu trabalho. Mas nesse caso não vou fazer não, porque já deu para entender lá como é para fazer. Tá? E agora nós vamos para um modelo mais simples de citação, que caso você tenha muita dificuldade de encontrar esses elementos acadêmicos, a gente pode entrar no Google normal e colocar aqui, por exemplo, ó. Então vou colocar aqui o banditismo social. Se aparecer, aqui já apareceu o banditismo, ó, InfoEscola, é um site interessante. Posso estar colocando aqui. Vamos ver aqui, foi escrito por Felipe Araújo. Para que a gente possa deixar padronizado, a gente pode usar aqui sempre o mesmo modelo de citação. Então a gente vai citar aqui o site, tá? Que nesse caso aqui é o InfoEscola, é um site importante, um site que tem respaldo, que a gente pode copiar aqui, ó. Vou copiar, vou colar aqui. Se for uma citação direta, eu só vou fazer um elemento pretextual aqui e já vou fazer uma outra citação direta aqui, usando aquelas informações ali que eu acabei de extrair daquele texto. Obviamente eu vou padronizar isso aqui, né? Então a gente vai colocar, como já sabemos, é uma citação direta. A gente vai colocar aqui na fonte, a nossa fonte é Arial, o tamanho é 11, nós vamos fazer o recuo
o espaçamento é simples, é justificado e o recuo 4 centímetros. Como é uma adaptação que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer aqui? Info escola. Então copiei aqui, lancei lá, info escola, não consegui encontrar aqui a data que isso foi escrito. É ruim, né? Mas normalmente ele fica no final da página aqui. Nesse caso aqui eu tentei descer, mas aparece cada vez mais informação, então eu não consegui. E como não tem página, então vai ficar assim mesmo. Info escola, fecha parênteses, está aí. Uma citação direta extraída da internet, mas aí como a gente combinou, né? A gente vai colocar aqui no final da citação uma nota de rodapé. Basta você vir aqui em referências, nota de rodapé. E na nota de rodapé você vai estar mostrando de onde é que você tirou as informações. E nesse caso aqui, você pode copiar. Vai colar. Dá um Enter. Então, mais uma citação aí extraída da internet. Bom, acredito que desta forma já está bem simples para vocês. Aí já está fácil, já tem como se fazer, né? Mostrei para vocês 3 modelos de citação e até essa citação aí, que é uma citação adaptada, vamos chamar assim. Sendo aí, então o desenvolvimento feito, nós vamos para as considerações finais. Uma vez que esse trabalho estiver pronto, você vai colocar as considerações finais. Normalmente você evita de colocar a palavra conclusão, porque considerações finais ela é mais assertiva, até porque o tema não se esgotou em si só. Você deixou margem para que outros autores possam continuar a investigação a partir das suas palavras. E aí a gente vai colocar aqui, né, as considerações finais. Exemplo. E aí nós vamos agora para um dos elementos mais importantes do trabalho, que é as nossas referências, né, de onde é que nós tiramos aí essas informações e tal. Então ele fica em outra página, as referências bibliográficas. Nesse caso aqui a gente vai colocar o Hobsbawm em caixa alta, vírgula, Eric, em caixa baixa, o nome do livro, o local onde ele foi editado, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano, 2012. Ponto final. Essa é a minha primeira citação, a referência bibliográfica, mas usamos outras, né? Vamos agora citar a nossa segunda referência bibliográfica, que é aquela tese, a tese do Norberto Ferreira. Então nós vamos começar aqui com o sobrenome dele, em caixa alta. O título da obra do rapaz, mesma letra, Arial 12. E o título aqui nós vamos ter negrito. Agora nós vamos colocar o ano que ele lançou esta obra, que no caso aqui do Norberto, eu já olhei lá embaixo, e foi no ano de 2003. Foi quando ele enviou o arquivo, 2003. Não requer negrito. Então agora nós vamos dar um ponto final. E este é um artigo. Está escrito aqui, ó. Então é um artigo científico. Então nós vamos colocar aqui artigo científico. Esse artigo científico foi apresentado para a Universidade Federal Fluminense, Departamento de História. E nós vamos colocar aqui então, este artigo científico ele vai ser entre parênteses. E aqui do lado nós vamos colocar a universidade. Vamos apenas acertar aqui. Sabemos que o tamanho é 12. Vamos ver se está tudo certinho agora. Ver se falta alguma coisa. Ah, falta o ano da defesa. O ano da defesa foi o mesmo ano, 2003. Então temos aqui agora a nossa segunda citação, mas usamos mais uma, né? Essa última citação é aquela citação do site InfoEscola. Então nós vamos novamente tentar encontrar aquele artigo que nós usamos, que eu coloquei, eu lembro muito bem, bonitismo social, e aparecia aqui o InfoEscola. Então nós vamos
copiar aqui este link e vamos colocar aqui também. Prontinho, essa é a nossa referência bibliográfica. E assim, alunos queridos, o nosso trabalho fica pronto, tá bom? Então vocês coloquem as referências bibliográficas e todos os outros elementos. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Um forte abraço e até a próxima.